Vou falar de cultura e marca. Eu já trabalhei como executiva em todo tipo de empresa que vocês puderem imaginar. Já trabalhei em startup na internet, na época da internet, ano 2000, comecei em janeiro, explodi dia 30 de março com a bolha e, por azar, era meu aniversário. Então, eu já vivi um pouco de tudo, já trabalhei na GE Healthcare, fui presidente da área de equipamentos de saúde para a América Latina. Então, assim, entre uma startup da Elefante Internet e GE Healthcare, tudo que vocês imaginarem no meio eu já vivi. E muitas coisas, a gente quando naquela época estava no ano 2000 em startup, pensava assim, não, isso é coisa para empresa grande, né? Naquela época talvez o mundo admitisse esse tipo de pensamento ou decisão, hoje não mais. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês, dentro de todas essas experiências, principalmente nos últimos 4 anos que eu trabalhei como conselheira de investidas de Venture Capital, recém-investidas de Venture Capital, o que eu vou dizer para vocês é a conclusão disso tudo que eu cheguei transitando por todos esses tamanhos de empresa e tipos de empresa. Por que cultura e branding, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Vou falar um pouquinho de cultura primeiro. A cultura é aquilo que você constrói dentro da sua empresa, como institucionaliza dentro da sua empresa, que é resultado do seu propósito. Propósito não é chegar em 100 milhões, 1 bilhão de faturamento. Propósito é aquilo que te faz levantar da cama todo dia e ter vontade de trabalhar, né? E isso não necessariamente é lógico, racional, normalmente não é, e não tem necessariamente um número envolvido, tá? O propósito é super importante, que em torno dele muda o seu destino. Se você sabe qual é o seu propósito, o seu destino vai numa direção. Se você não sabe, descubra, porque a outra direção é mais ou menos uma loteria, tá? A cultura, a partir do momento que ela é criada ou ela vai se construindo, ela passa a se manifestar através das atitudes e expressões das pessoas que trabalham na empresa de forma consistente. É aquilo que você vê numa empresa e fala assim, nossa, todo mundo que eu falo nessa empresa, eu tenho a sensação que eu estou falando com alguém que foi treinado na mesma sala que o outro, né? É aquele fator X que explica por que algumas empresas têm um sucesso extraordinário, né? E os resultados do negócio acabam sendo também extraordinários, tá? E por extraordinário, eu quero dizer só que não é ordinário. E a cultura, ela faz com que você consiga fazer a mesma coisa que o seu concorrente, mas de um jeito tão único que você acaba se diferenciando não pelo que você transaciona, mas pela forma que você se relaciona, tá? Por que cultura é importante desde o início de uma empresa? É muito difícil fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, uma integração de um M&A de 3 empresas, cada uma com uma cultura completamente diferente. 300 pessoas, 100 de cada um, né? E você pegar esses peixes de diferentes cores e com muito legado e dizer para eles o seguinte, olha, era bom, agora também vai ser bom, só que de outro jeito. E a direção é essa. E a maneira que a gente vai caminhar nessa direção é essa. Com legado é mais difícil. Sem legado é natural e é tranquilo. Então, agora é o momento certo, no início é o momento certo, porque você inclusive inclui a cultura no seu critério de recrutamento e você passa a recrutar pessoas previamente alinhadas, né? No legado isso não é possível. Então, o que é cultura? Cultura é aquela coisa que é uniforme, é o denominador comum em todas as interações que você tem com uma determinada empresa, com uma determinada marca, com uma determinada equipe, né? São valores praticados. Não adianta, missão, visão e valores, escreve lá, bota no mural, né? Aí você pergunta para alguém que trabalha na empresa, quais são os valores da sua empresa? Ética, honestidade, integridade, foco no cliente,
aquela coisa burocrática, né? Isso não determina comportamento, né? Valor tem que determinar comportamento. E para determinar comportamento tem que falar no cerne da pessoa. Por isso que o propósito vem antes do valor. Com o propósito, você consegue entender melhor que valores estão em volta deste propósito e combinam com esse propósito e que tipo de pessoa combina com esses valores e aí direcionar todos esses peixes numa só direção. As pessoas interagem entre si com o ambiente externo a partir de um determinado ponto, quando os valores são consolidados, exatamente da mesma forma. E é por isso que você tem a sensação que todo mundo nasceu na mesma maternidade, foi criado na mesma escola, tá? Então, valor é um comportamento coletivo. E esse comportamento coletivo passa a transmitir uma maneira consistente de lidar com o ambiente de negócios e com os stakeholders por uma causa conhecida em todos os níveis da companhia. Quando tem um nível só, muito fácil. Melhor começar cedo. E o que é marca? O que uma coisa tem a ver com a outra? Primeiro eu vou falar o que marca não é. Marca não é nome. Marca não é nome, tá? Nome é nome. Marca não é logo. Um nome e um logo também não são uma marca. Marca não é um conjunto de cores ou uma cor. Nem essas três coisas juntas. A marca é outra coisa. A marca é identidade. Quando você conversa com uma pessoa do McDonald's, de um caixa, conversa com um caixa do lado dele, você vai sentir uma uniformidade no tratamento. Aqui, na China, nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar. Isso é marca, isso é identidade, é comportamento coletivo consistente, tá? Mas ela não diz quem eu sou. Quem eu sou é outra coisa. O dedão é meu, mas eu sou outra coisa. A minha identidade é outra coisa, tá? Exemplo. Isso é uma fruta, não é uma marca. Isso é uma fruta. Isso é uma digital. É uma expressão de uma marca. É um símbolo de uma marca. O que cultura, identidade e marca tem a ver um com o outro? Empresas com culturas fortes constroem marcas memoráveis, tornam-se empresas extraordinárias e frequentemente mudam o mundo. Alguém tem dúvida que a Apple mudou o mundo? Tesla? Netflix? Amazon? Né? A Amazon, enquanto nome, surgiu ela queria ser tão gigantesca e tão diferente pelo tamanho, pela abrangência, que se inspirou realmente no rio Amazonas, né? Foi a floresta amazônica e o ecossistema da Amazônia que inspiraram a Amazon para transmitir tamanho, abrangência, né, capacidade de importância no mundo, relevância no mundo, né? Mas a Amazon é uma marca hoje. Quem ouve Amazon não lembra mais da floresta. Pensa muito mais na Amazon empresa do que na floresta. No início, a Amazon, o que a floresta está fazendo no nome dessa empresa? Hoje não mais, né? Uma marca memorável, a gente acha que precisa ser uma empresa enorme, né, para construir uma marca memorável? Não. Não precisa, a gente vai ver aqui que não. Uma empresa sem propósito, portanto, não pode ter uma marca. Ela pode ter um nome, ela pode ter um logo, ela pode ter cores, mas marca ela não terá. Ela vai ser uma empresa ordinária. Bacana, pode ganhar dinheiro, tudo certo, nada errado. E eu vi que eu coloquei um patrocinador aqui na minha apresentação, nada pessoal, pelo contrário, é só para exemplificar, então já estou antecipando que eu posso ficar um pouco ruborizada aqui com o exemplo. Mas é nada extraordinário, mas pode ganhar dinheiro.
Pode ganhar dinheiro. Agora, as empresas extraordinárias, que têm marcas memoráveis, ganham muito mais. É estatístico, é estudo, e o MIT tem vários artigos a esse respeito, Harvard tem vários artigos a esse respeito, é só procurar, tá? Portanto, a cultura define a sua identidade, e a sua identidade é que permite a construção da marca, que é o conjunto de tudo isso. É a cultura gerando uma identidade que é representada posteriormente pela impressão digital, que transmite tudo isso com o tempo, pelas interações que você tem com aquela companhia, tá? Ou com pessoas daquela companhia, tá? Então, como que a gente constrói uma marca? Por que existo? Né? Mas uma liderança que se identifica com aquele propósito, tá? Então, exemplo, eu sou apaixonada por pipoca, vou construir um negócio de pipoca, só que eu não vou liderar esse negócio, vou investir no negócio e vou fazer um sabático do outro lado do mundo e vou deixar aqui, cuidando, liderando o meu negócio de pipoca, uma pessoa que detesta pipoca. Essa pessoa pode até ganhar dinheiro, mas jamais vai sentir o propósito. E, portanto, jamais vai engajar ninguém com esse propósito. E vai perseguir o dinheiro, e cada um vai agir da sua maneira até chegar no dinheiro, e pode chegar e pode não chegar. Mas isso não é propósito. Isso não é uma liderança representando um propósito. Se a liderança não compra e representa um propósito, não tem cultura. Aí tem cada um correndo atrás, mas isso não é cultura, tá? Quando se constrói cultura, aí sim, você alinha o comportamento de todos em torno de um modelo de atuação. E esse modelo de atuação consistente ao longo do tempo representa um propósito e ele te permite fazer com que essa maçã seja imediatamente identificada como algo diferente daquela outra vermelha. Tá? Aí eu pergunto para vocês, se marca fosse desenho e cor, não tem nada mais entediante do que uma maçãzinha cinza, certo? Uma coisa mais colorida seria mais legal. O que diferencia essas cores é o quanto da cultura e do propósito de cada uma já nos foi dito nas nossas várias interações com os produtos, com as pessoas, com tudo dessas empresas, e que faz você olhar e falar assim, aquela cinzinha ali, gosto mais. Né? O que diferencia essas empresas? Primeiro, a conexão com o seu propósito, que está no centro. É o porquê. O que te faz levantar da cama todo dia. O produto que você faz, normalmente, ele é comunicado primeiro. Depois você diz o como você faz esse produto, quando você está se relacionando com o cliente, convencionalmente. E, por último, se você sabe qual é o seu propósito, você até deixa ele escapar. Isso é o convencional. É a maneira que algumas marcas se comunicam conosco. E o Simon Sinek, recomendo quem nunca viu o vídeo dele ou leu o livro dele, procura no YouTube, tem vários, a maioria deles no TED, e ele fez uma pesquisa profunda tentando identificar por que a maçã é diferente daquelas outras marcas. Entre outras companhias, ele estudou dezenas delas e ele chegou à conclusão seguinte: o que diferencia aquelas marcas da direita da maçã é exatamente o como ela se apresenta. Ao invés dela dizer o seguinte: olha, eu faço isso deste jeito, quer comprar uma? Ela fala diferente. Olha, um dia eu achei que estava tudo errado, comecei a fazer tudo diferente
Comecei a fazer desse jeito e acabei criando esse produto. Quer comprar? Então, vou dar um exemplo prático, tá? Essas marcas, comunicação convencional, elas dizem assim para nós, clientes: olha, nossos computadores são os melhores. Não tem dúvida. Nosso preço é bom, condição de pagamento perfeita, tem qualidade, comprovado, tudo certo. O design é bacana, você vai gostar, são simples de usar, amigáveis, muito bacana. Você não tem por que não comprar o nosso produto. Até porque, pelo ranking lá do Instituto XPTO, ele foi eleito o melhor do mundo. Então compra a gente, é o melhor do mundo. Nós somos uma companhia líder nesse tipo de linha de produto, tá? Compra. Quer comprar? Mais ou menos como vender maçã. Certo? Como que essa empresa se vende? Um dia, eu achei que estava tudo muito igual. Que computador não era só para ser usado para trabalhar. Que ia passar a ser um meio de contato entre a pessoa e o mundo. E eu achei que esses iguais aí não eram suficientes para vocês. E eu resolvi que aquilo era mesmice e eu queria fazer alguma coisa diferente. E comecei a fazer tudo diferente. E até hoje eu quero fazer diferente em tudo que a gente faz. Tá? E a maneira que a gente encontrou para fazer diferente foi com design, com interface amigável, com um sistema operacional super cool e simples de usar. A gente acabou fazendo um computador super bacana, mas hoje a gente faz telefone, relógio, um monte de coisa. Quer comprar? Sem mostrar a maçã, sem mostrar as outras logos, a segunda história chega aqui. A primeira história chega aqui. E por que que isso é importante? A gente vai ver daqui a pouco. Porque isso faz com que o cliente tenha confiança e desejo de comprar aquele produto que ele nunca viu, mas ele está na fila para comprar. Do lado de fora da porta, 0 grau. 400 pessoas, 1000 pessoas esperando aquele iPhone novo. 0 grau. A pessoa está lá porque ela pensou assim: olha, eu vou levantar amanhã, 6 horas, é sábado, mas tudo bem, acordar cedo faz bem para a saúde. Vou enfrentar um pouco de frio, mas vou agasalhado. Vou ficar em pé lá, bom, eu faço exercício, queimar umas calorias, fico lá naquela fila. Depois eu entro, compro esse telefone, porque eu estou precisando de me comunicar com as pessoas. Levo esse telefone para casa e a partir daí me comunicarei com todos os meus familiares e amigos. Não foi isso. Falou assim: cara, eu tenho que ter hoje, dia 1, eu tenho que ter. Saiu daqui essa decisão, não saiu daqui. Tá? Então, o cliente quer, por isso que ele compra. Mulheres, quem de nós nunca estourou o cartão para comprar uma bolsa Chanel ou outra marca do desejo? É uma estupidez. Um dia, alguma de nós já estourou o cartão para comprar uma coisa por desejo. Não foi racional. Isso explica por que alguns profissionais falam assim: eu vou ganhar menos, mas eu vou trabalhar lá. Isso explica porque os investidores falam assim: olha, 60%, eu só vou investir em empresas de computadores. 60% do meu recurso vai para aquela, o resto eu distribuo entre as outras. Tá? E isso explica por quê? Que essa marca é a marca mais valiosa do mundo. Não faz sentido. Trabalhei na GE. 150 anos, empresa. 300 mil pessoas trabalhando, 100 países. Inventou a lâmpada, o cara. Como assim? Não está entre as 10 maiores. Entre as 10 mais valiosas. Perdeu para o Google há muito tempo. Eu que estive lá e admiro a empresa profundamente, reconheço uma desconexão entre a cultura da empresa e nós que estamos aqui de fora. Por isso que ela não vale o que vale essa aqui. Tá? Eu pergunto para vocês, qual a diferença entre essas
esses dois símbolos e o que está por trás deles. Essa aqui. Essa empresa, essa marca vale isso e essa marca vale isso. Elas começaram no mesmo bairro, da mesma cidade, em garagens iguais, por colegas, fazendo a mesma coisa. E essas marcas são daquela época. O que variou foi o quão forte era a declaração de intenção, a declaração de propósito, entre o que uma fazia, o porquê ela fazia desse jeito, e a outra. Só isso. E hoje, isso significa 131 bilhões de diferença só na marca. Tá? Para não pegar no pé de duas, vou democratizar aqui. Aquela terceira, que eu particularmente gosto, corporativamente sou cliente. Eu compraria um smartphone dessa marca se tivesse super bacana, lançamento. Vocês comprariam? Seria da escolha de vocês? É o melhor do mundo. Fizeram uma avaliação lá, melhor do mundo. Bateria dura 10 dias. Né? A tela é linda. Espetáculo. Roxo. Né? Melhor do mundo. Está testado, tem lá um certificado. Diz que é 5 vezes mais rápido que o Samsung, 10 vezes mais rápido que o iPhone. Nossa, eu vou correr, tô morrendo de vontade. Por que a gente não compraria? Mesmo que tivesse um certificado de o melhor do mundo, tecnologicamente, funcionalmente falando. Porque a gente não toma decisão com o neocórtex. A gente toma decisão com o sistema límbico. Tá? Qual a diferença entre eles? O neocórtex é responsável pela nossa capacidade de análise, pelo nosso racional, pela capacidade de entender e articular palavras. A linguagem do neocórtex são palavras. É lá que a gente aprende a ler, escrever, escutar, entender, falar outro idioma, neocórtex. O límbico, ele é responsável pelas emoções. Confiança e lealdade são emoções do límbico. Ele é que determina aquele estouro no cartão. Nada racional. E o límbico é e sempre será analfabeto. Não entende palavra. Você pode explicar a sua marca o tanto que você quiser, que não vai significar nada. Porque quem vai se relacionar com você é o límbico do seu cliente. E ele vai querer ou não se relacionar com você com base na como ele se sente ao se relacionar com você. Simples assim. B2B também. Também. Eu tenho um caso que depois, numa outra oportunidade, posso compartilhar, de um cliente que tinha jurado que nunca mais ia comprar da empresa que eu tinha acabado de assumir. E ele não recebia ninguém dessa empresa há 4 anos. Eu trouxe esse cliente de volta para a empresa, não foi no racional. Eu não tinha nada tão diferente assim do produto do meu concorrente. Mas foi na forma nova de fazer com que ele interagisse com esta equipe, com os valores que ela passou a representar. Consistentemente. Água mole, pedra dura, né? E aí a resposta é simples. Por que você não compra esse telefone, essa marca? Eu não sinto uma coisa boa. Eu sinto que é certo. Esquisito comprar um telefone dessa marca. Não combina. Não tem vontade. Racional? Nada. Decisivo. Decisivo. Para quem está vendendo, mais ainda. Né? E aí, vem aquele mito. Isso é para empresa grande. Por que eu deveria me preocupar com isso agora? Só porque é mais fácil? Só porque sou só eu empreendendo? Ah, não vou nem falar para o meu empreendedor para se preocupar com isso e tal. E fala, mas procura saber se ele tem propósito ou se ele só tem desejo de ganhar dinheiro.
Porque se ele só tiver desejo de ganhar dinheiro, talvez ele seja um ótimo empreendedor, mas não o líder que a empresa precisa. E se ele só tiver propósito, talvez ele continue sendo um ótimo empreendedor, mas não o líder que a empresa precisa, porque ela também precisa de execução. Como diria um ex-investidor meu, ideas are king, execution is King Kong, né? Então, nem só uma coisa, nem só outra coisa, tá? Por que é necessário agora? Quem está entrando agora numa empresa, ou quem está começando o negócio agora, ou quem está desenvolvendo o negócio agora, ou quem está fazendo um turnaround, ou quem está crescendo o negócio, está vivendo um mundo VUCA. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Procura na internet. VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? Alguém aqui já sente a sensação assim, gente, tá? Parece um tsunami que vai me cobrir. Todo dia tem novidade demais, mais do que minha cabeça consegue capturar, né? São variáveis que não existiam no passado. Como é que eu vou olhar para elas e olhar para o passado e falar, quando isso aconteceu, eu fiz aquilo? Não, é tudo novo. Eu tenho 54 anos de idade, eu vivo coisas que eu nunca vivi antes, o que é novo para mim. Porque há 4 anos atrás, eu fazia tudo que eu tinha que viver, eu já vivi. Agora, qualquer caso que chegue na minha frente, qualquer situação, é variação do mesmo tema. Acabou. Se não tiver energia, é melhor ir para casa. Porque o mundo é assim. Essa definição eu tirei da Escola de Negócios da Thunderbird University. E quem conhece alguma coisa do Paul Kissinger vai ver que ele não brinca. E foi ele que escreveu isso. Estou falando isso para ninguém achar que a muvuca da minha cabeça inventou isso daqui, tá? O mundo é volátil. A velocidade, o volume, a magnitude de tudo que nos cerca é muito grande. Nenhum de nós está acostumado com isso. E vai piorar. Não tem previsibilidade de nada. Quem apostou que a Inglaterra ia sair da EU há um mês atrás? Complexo. As variáveis são novas, que se misturam com velhas, que se misturam com coisas extremamente complexas e caótica, essa combinação toda. E vai piorar. E tudo isso cerca as organizações, pequenas ou grandes, tá? E as pequenas são mais vulneráveis. Ambíguo, não tem nitidez. Você não pode olhar para uma situação e falar, tá bom, tem certeza agora que eu vejo a fotografia super nítida. Desiste. Quem precisa de nitidez não vai conseguir sobreviver, vai enlouquecer. Agora a gente vai ter que ser todo mundo meio míope e achar o caminho assim mesmo. Tá? E o que o mesmo Paul Kissinger escreveu sobre qual é o remédio para o VUCA? Visão. Não vou perder o foco. O que dá energia para você querer, apesar de, é o propósito. As 3 últimas são características interessantes que eu quero falar um pouquinho mais. Capacidade de entender o que está acontecendo dentro do possível. Antigamente, para entender, você olhava e falava, já vi isso, já sei do que se trata, vamos fazer isso, isso e isso, eu mesma resolvo, todo mundo executa, tudo fácil. Tamanha complexidade, tamanho caos. Precisa da visão de muito mais do que para ter entendimento do que está acontecendo. E para você construir a sua visão, que é apenas um elemento do entendimento, não é uma olhadinha. Tem que parar e contemplar. Não basta você escutar aquele ruído, ligar a parabólica, multicanal, tô fazendo uma coisa assim, ouvir alguém falando aquilo ali, e falar, não, já vi, você faz assim que dá certo. Tem que parar, escutar, perguntar, para ter certeza que entendeu o que o outro falou, porque aquele elemento pode ser a chave entre afundar e boiar. Tá?
Só assim a gente consegue entender e vai ter clareza sobre a lógica do caos, ou pelo menos vai ter conforto para direcionar no meio do caos. E agilidade, o hierarquia, não hierarquia, um só não consegue decidir por todos mais, tá? Então, recursos anti-VUCA, liderança e cultura. Liderança, recomendo, e eu gostaria de enfatizar na frase: os líderes que não sabem escutar no mundo VUCA, tá? Eles acabam cercados de pessoas que não têm nada para falar. Que tem o que dizer, vai procurar a plateia, que tem interesse em escutar. Então, no mundo VUCA, esse tipo de liderança não vai rolar. E cultura, de novo, vou citar alguém que vocês devem ter ouvido falar. Peter Drucker é o autor dessa frase. Cultura come a estratégia no café da manhã. Isso aqui, quando você digita essa frase, dá um Google em imagem, as duas primeiras que aparecem são essas aqui. Imagem da frase. Tá? E o Bill Wallet, que é o chefe da cadeira de management do MIT, falou assim, não é isso não. Cultura come estratégia no café da manhã, tecnologia no almoço, produto no jantar e depois come o resto. Né? E esse senhor, professor, fez uma pesquisa e vocês procuram na internet, vão achar todos esses artigos, tá? Das conclusões que ele chegou, e a mais marcante para mim foi: empresas com culturas fortes, uma pesquisa do MIT, na média, tem resultados, lucro 750 vezes maiores que as empresas de culturas frágeis. São 750 razões para vocês acharem que cedo é bom, tá? Por quê? Você começa uma empresa com um objetivo meio efêmero. Aí você pensa, estratégia, produto, tecnologia, tudo concreto. Uma beleza. Tenho tudo. Caminho reto. Só que o mundo VUCA é assim. E aí surge uma pequena distância entre o trilho e o outro, porque não tem direcionamento dos peixes na mesma direção. E aí você pensa o seguinte, só pequenininho, né? Só que amanhã é isso, depois da manhã é isso. E para finalizar bem rapidinho, vou dar alguns exemplos para vocês. Quem já ouviu falar na Zappos? Zappos nasceu vendendo sapato. Em 99, recebeu 2 milhões, um follow-on, quando ela tinha receita de 1,6 milhões de dólares por ano, receita de 8,6 milhões em 2001. 2009, 23º lugar na Fortune, nas melhores empresas para trabalhar. Adquirida pela Amazon pelo valor de 10 anos depois, estimado de 1,2 bi. Eu não vendo sapato, eu entrego uau através do meu serviço. Falou com que sistema? Límbico. Falou aonde? Aqui. Zappos, a marca do uau. A partir de hoje, toda vez que vocês verem Zappos, vocês vão lembrar pelo menos disso. Exemplo 2. Zappos mudou o mundo, vai mudar o mundo, mudou os Estados Unidos. Cultura do Netflix é descrita assim, pelo Netflix. Na medida que a gente cresce, vamos minimizar as regras, a gente só vai inibir o caos com pessoas de alta performance. Muito flexibilidade é mais importante que eficiência no longo prazo. Esse é outro slide da apresentação de mais de 100 slides da cultura do Netflix. Procura, tem na internet, slideshow, tá? Não é relevante trabalhar muito, trabalhar duro, não é mais relevante. Política de férias. Não tem política. Nem acompanhamento. Tá? Agora eu vou falar para vocês de um exemplo 3. Vou falar de uma empresa pequena, jovem, da área de saúde, que nasceu com um propósito que se manifesta desta forma. 30 segundos para todo mundo ler. Não vamos nos conformar com a falta de acesso do cidadão ao diagnóstico de qualidade. A gente gosta de gente, tem paixão pela vida. É problema nosso, sim. Tá? Visão. Acreditamos que todas as pessoas têm o direito a um diagnóstico rápido de qualidade. Ponto.
Missão: eu quero ser insubstituível para os nossos clientes, liderando o mercado pela qualidade e inovação dos nossos produtos, pela paixão em servir bem e pelos relacionamentos extraordinários que construímos. Valores: sem ética e transparência não dá nem para começar. Segurança do paciente, do produto, na saúde, não dá para negociar. A empresa sou eu, e é a gente que vai fazer a empresa. A gente compartilha a paixão de servir melhor todos os dias. Quem? O paciente, o médico, o cliente, todo mundo que a gente serve. A gente valoriza quem se compromete e entrega resultado. Não é só entregar. E a gente só trabalha com alegria. E pode contar com a gente é ponta firme. Que tal essa marca? Soa bem? Falou aqui? De que marca a gente está falando? Ainda não está comunicado. É a marca da nossa empresa, uma empresa do Grupo Adável. E no final do mês de julho a gente vai lançar a marca e eu tenho certeza que por causa do que a gente está transmitindo e criando como cultura, essa marca vai dizer para vocês alguma coisa quando vocês virem o desenho e a impressão digital, pelo que eu acabei de ler aqui. Tá bom? Era isso. Muito obrigada. Oi, tudo bem, mãe? Obrigado pela apresentação. Tudo bem. Eu acho que é um desafio grande, eu queria que você explicasse um pouco a relação de pessoal com o cliente nesse mundo virtual. Porque as empresas estão ficando velhas e você tem um novo modelo, né? E a intercomunicação com o cliente era algo que era muito em consultorias, etc., muito arregada, né? Como transformar um produto, etc., com essa nova forma de atacar o cliente, né? Que é um desafio grande. Sim, você tem razão. E por isso que não é com coisa óbvia, né? A Zappos é um business online, só online. Quando eu trabalhei na internet, referências que não servem para nós, mas uma delas servia. O meu único jeito de me comunicar com o meu cliente é através daquilo que eu apresento para ele, né? Forma dele navegar, as imagens que ele vê. Hoje não é isso mais. Hoje é um conjunto de coisas, né? É a maneira que até o vocabulário, a Ana que está aqui, ela trabalha com a gente em comunicação interna, e eu falei para a Ana, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o nosso tom. Com o cliente, num business online, é a mesma coisa. Qual é o seu tom? A gente aponta firme. Isso é um vocabulário usado intencionalmente dessa forma. Quem lê os valores do DASA vai ver lá, né? A nossa barra é alta e aumenta a cada ano, né? Valor do DASA. As palavras que você usa, o vocabulário que você usa, as imagens que você coloca, como você descreve o seu serviço, como que você coloca a sua atitude, o seu propósito na sua forma de comunicar. Por que eu tô aqui? Tô aqui para você ficar uau com o serviço que eu vou te entregar. A Zappos, você fala assim, eu quero esse sapato número 40. A Zappos te manda o 40, o 39,5, o 40,5. Você experimenta, vê qual ficou melhor para você. Já vem uma caixa etiquetada para você colocar os que não ficaram bons e devolver. Uau! Adorei, estão me mimando. Ninguém me dá isso. Cara, eu sou importante. Esse cara é fera. É um website. Na linguagem da minha época lá dos anos 2000, né? Então, é cultura. Não tem jeito. Se você investir um pouquinho de tempo para você ler os valores das apps e navegar no site, você vai ver que tá tudo ali. No vocabulário, na imagem, na interação e no serviço que eles entregam. Uau! Eu provoco uau nas pessoas. Porque só assim você vai ter pessoas alinhadas nos valores, mas contribuindo nas milhares de maneiras
de se comunicar dentro daqueles valores, com aquele tom, com as milhares de pessoas com as quais a gente interage, tipos de pessoas. O ser humano ficou explicitamente mais complexo, antes ele era mais contido, não mais. Então você não pode ser contido, né? Tem que falar com todo mundo, mas do seu jeito, com o seu propósito, com o seu sonho, com o seu tom. Pois não? Oi, Cláudio, parabéns pela palestra. Obrigada. Muitos ensinamentos. Você citou o caso da Microsoft versus Apple, né, que é um caso muito conhecido, mas durante muito tempo... Você trabalhou na Microsoft? Não. Ah, que alívio. Não, nunca trabalhei nem na Microsoft, nem na Apple. Ai, que bom. Mas já fui cliente das duas. Então, onde a Microsoft errou por não ter mudado a cultura, por não ter mudado a estratégia, ou por ter mantido a cultura, enfim, aonde é o turning point das duas e o porquê disso? E se às vezes a empresa deve adaptar a sua cultura às circunstâncias ou à estratégia, ou tem que adaptar a estratégia sempre à sua cultura. Eu vou te responder. Adorei a sua pergunta, muito obrigada. Qual é o seu nome? Roberto Gás. Roberto. Eu vou te responder te mencionando um exemplo de uma empresa que estava numa situação muito difícil do ponto de vista de negócio e de cultura, e que um líder mudou essa empresa. Obviamente, o mundo mudou e ela não poderia mais ter a supremacia que ela um dia teve, mas ela sobreviveu por causa desse líder que fez uma mudança de cultura e que tem uma frase célebre que diz o seguinte: cultura não é uma coisa, é a coisa. Tá? Foi o CEO da IBM, no Turning Point da IBM, que escreveu aquele livro Quem Disse que Elefantes Não Podem Dançar? Recomendo. Me fugiu o nome dele. Hã? Louis Gard. Exatamente, Louis Gard. As empresas, no caso da Apple, o Steve Jobs era um gênio, mas o que ele fazia era irracível, né? Sair daqui. Ele errou na dose, né? Ele era uma pessoa que ele era irracível, não irracional só, né? Mas ele era puro core, né? Um gênio, inteligente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoa que sente, a pessoa não pensa, não é isso. Super inteligente, um gênio, mas ele estava conectado com o mundo num outro nível. Ele antecipava. O dia que eu vi a primeira propaganda do iPad, que era uma pessoa que deitava no sofá, e aí ele virava o iPad assim, e a tela do iPad virava automaticamente, coisa que hoje, né, chuchu. Eu falei, gente, eu preciso disso. Eu necessito disso. Eu nem sabia que eu precisava disso. Agora eu vivo sem, só de ver esse vídeo, né? O Steve Jobs, ele tinha essa conexão, ela não era lógica com a experiência do outro, não era com o produto, nem com o uso do produto, é com a experiência do outro. Ele estava proporcionando sensações através de produtos, né? Não vou falar que foi sem querer nem de propósito, a Microsoft seguiu outro rumo e muitas vezes é pela personalidade do líder. O Bill Gates, tá, ele tem fundação, o Bill e Melinda Gates fazem filantropia e tudo mais, e talvez, e aí é teoria, ele tenha ficado um pouquinho mais de tempo do que fosse interessante nesse ponto de vista. Talvez seja intencional, não, eu quero ser B2B corporate. É esse o meu público, vou focar e para isso você é mais austero e até porque combina mais comigo. Minha personalidade, Bill Gates, né? Mas se você, esse é um exemplo, por que eu gostei da sua pergunta? Primeiro porque tem o exemplo da IBM, que é exatamente no meio, né? E segundo, porque são duas empresas com dois líderes fortes, completamente diferentes. Eram colegas, mas completamente diferentes. Extremos, um é composto o tempo todo, mais neocórtex, e o outro 100% límbico. Um errou muito na execução, ousou demais, foi irracional demais, porque ele estava 100% límbico, foi o que eu falei.
né? 100% aqui, 100% aqui, não dá. Você tem que estar conectado, tem que ter os dois. O outro foi muito mais aqui, esqueceu um pouco daqui, e com isso se distanciou do límbico do outro, do nosso, né? Essa é a minha visão, né? Então, se vocês forem investir, tentem entender o quanto de peito e de límbico tem no negócio que vocês estão investindo, né? E o quanto de racionalidade também. Mas não dá mais para ignorar isso aqui. Nesse mundo, as pessoas estão decidindo cada vez mais aqui. Perfeito, Tá bom? acho que é o melhor jeito de terminar, né? Muito obrigada, Super gente. obrigada, Cláudia. Foi super bacana, né? Uma coisa que a gente tem visto demais, o mundo está mudando, todo mundo sabe disso, as coisas estão mudando, e se a gente não agregar esses novos valores, a gente não vai fazer bons investimentos.